Amém, meu irmão? É com muita alegria e satisfação minha que eu tenho esse acesso a você, porque a palavra que você vai ouvir, que você tem ouvido, é uma palavra que tem o poder de transformar a sua vida. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho da graça, eu não me envergonho do Evangelho, muito pelo contrário. Eu sou cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Não, porque eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando de uma instituição evangélica, eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero que você se torne, não tanto quanto eu, mas muito mais apaixonado e grato a Jesus por tudo aquilo que Ele fez por você e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Eu estou muito satisfeito por esse tempo que eu tenho vivido agora, sabe, as conquistas que Deus, através da minha vida, sabe, Ele tem me proporcionado, ou, sabe, as coisas, quando eu falo conquistas de Deus através da minha vida, porque são conquistas dEle. Eu fui só um instrumento de Deus. E eu tenho participado dessas conquistas, eu tenho participado desse privilégio que é servir ao Senhor, não por obrigação, mas servir por amor. A Bíblia diz que Deus não me chama de servo, Ele me chama de amigo. Tem uma canção do Ministério de Louvor que canta aqui na igreja, que é maravilhosa, que fala isso, que nós somos amigos de Deus. Eu não sou um servo de Deus. Em primeiro lugar, eu sou um filho, eu sou um amigo, e em terceiro lugar, eu sou um servo. Eu o sirvo porque Ele me ama. Ele disse lá em João 15:15, né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo que meu Pai tem me falado, eu tenho compartilhado com você. E eu quero me transformar em um amigo seu, porque o que Deus tem, tem repartido comigo, eu quero repartir com você, e é de graça. Estou lembrando aqui quando você vai abaixar algum programa, então tem o downloads, tem o baixa aqui, e tem os programas gratuitos, né? Esse programa, né, então, de compartilhamento, que é o Share, eu quero compartilhar com você. Eu quero instalar esse programa chamado Jesus Cristo na sua vida, de graça. Eu quero repartir com você. Eu quero abaixar esse programa para você, do céu para a sua vida. Amém? Para que você compartilhe, né, no Facebook. Eu não tenho conta no Facebook, não sei mexer nessas coisas não. Mas eu sei que tem negócio de compartilhar, tem negócio de curtir. Meu irmão, clica curta Jesus. Curta essa mensagem, curta essa palavra, reparte com as pessoas, compartilhe com as pessoas. As pessoas estão precisando de uma única coisa. Muitos acham que é de dinheiro, que é de carro, que é de casa, que é de casamento. Não. O que as pessoas precisam é conhecer o amor de Deus. Porque quando elas conhecem o amor de Deus, elas vão administrar a vida delas. Elas vão ver as coisas com outros olhos, os valores vão ser transformados, os princípios vão ser alterados. O que você e eu precisamos, de fato, é cada dia conhecermos mais e mais ao Senhor. Amém? Volto a dizer, não é conhecer uma religião, é conhecer o Evangelho, essa graça, esse amor de Jesus pela sua vida. E o que eu quero compartilhar com você hoje é a respeito da parábola do filho pródigo, talvez a parábola mais conhecida. Parábola, o que é uma parábola? Jesus usava essa ferramenta chamada parábola para trazer uma verdade espiritual mostrando uma situação natural. Quando Jesus falava assim, olhai os lírios do campo, então era algo natural e ele trazia uma verdade espiritual com aquilo. Né? Observar as aves dos céus, todo mundo conhecia as aves, ele estava mostrando as aves do céu. E ele trazia uma verdade espiritual que fundamentava, que firmava no coração daqueles que estavam ouvindo Jesus. E essa parábola, né, do filho pródigo, a parábola então era uma verdade, Deus vai usar uma situação natural para trazer uma verdade espiritual. Do filho, então está falando de filho, e o pródigo. Quem era o filho pródigo? Esse filho pródigo era que foi o esbanjador, o gastador. E é muito interessante a maneira com que esse filho ele volta para casa, a maneira com que ele é recebido. E você vai identificar ali o amor de Deus. Você vai ver ali a graça salvadora de Jesus. E é isso que eu quero que você saiba, que Jesus ele te ama. Que Jesus morreu na cruz por você, por causa de você. Pastor, mas e os meus pecados?
Eu não estou nem aí para os seus pecados. Eu estou aí com a tua vida. Mas você não vai levar em conta os meus pecados? Não. Eu vou levar em conta, acima de tudo, o teu desejo de se entregar por mim, para mim. Jesus é assim. Por isso você precisa conhecer Jesus. Para que essa verdade te liberte. Para que você viva em paz a partir de hoje. Amém? Então Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim. Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Qual que é a historinha que nós estamos lendo? Esse pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. O mais moço um dia chegou para o pai e falou assim, pai, dá a minha parte da herança agora. Reparte desde já a minha herança. Qual que é a minha parte? A minha parte é quantas cabeças de gado, a minha parte é quanto que vale essa terra, a minha parte são esses bens. Passa essa parte para mim. E o pai repartiu a herança com ele. E o que aconteceu? Passados não muitos dias, o mais moço ele juntou tudo e falou assim, eu não vou viver aqui não, eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver do jeito que eu acho que tem que ser vivido, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou desfrutar da minha vida, eu vou botar para quebrar, eu vou fazer o que der na minha cabeça para eu fazer. E a Bíblia diz que ele foi para o mundo e partiu para uma terra distante, para longe do pai. Ele partiu para uma terra longe do pai. Ele não queria a companhia do pai, ele não queria viver perto do pai, ele não queria a casa do pai, ele não queria as coisas do pai, ele queria viver a vida dele. Ele pegou toda essa herança e foi viver dessa forma, e ele vivendo dissolutamente, ou seja, sem fazer contas, sem regra, sem limite, sem nada. Gastou tudo, esbanjou com tudo, e depois de ter consumido tudo, veio sobre aquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando nós vivemos longe do pai, nós começamos a passar necessidade. Porque no mundo tem fome. Uma vida longe de pai, uma vida longe do pai. Eu estou falando do Pai Celestial. Uma vida longe de Deus, uma vida longe de Jesus. Nós, impreterivelmente, vai chegar um tempo que vai ter fome. Que vai passar fome. O mundo está com fome de Deus. O mundo está com fome de perdão. Está com fome de amor. Está com fome de compaixão. O mundo está empanturrado, ele está enfatuado de egoísmo, de violência, de promiscuidade, de perversão sexual. O mundo está corrompido, ele está comido de dinheiros, de valores distorcidos, ele está cheio disso. Ele está completamente envolvido nisso. Então ele está faminto, ele está sedento. Ele não tem procurado, as pessoas infelizmente têm procurado matar, saciar sua fome, a sua sede em lugares errados. Em lugares que não vão saciar a fome dele, que não vai saciar a sede dele. É tão interessante que aqui em João, só um parênteses, no capítulo 4, fala que Jesus um dia ele foi num lugar, ele estava num poço, e ele encontrou com uma mulher samaritana, e ela também estava ali para buscar água, e Jesus falou assim, disse assim, Jesus chegou para ela e falou assim, me dá água, me dá alguma coisa para eu beber. Ela falou assim, como é que você pede isso, sendo eu uma mulher samaritana? Porque naquele tempo tinha uma rixazinha, uma discórdia entre os samaritanos e os judeus. E Jesus falou assim para ela, se conheceras o dom de Deus, a graça de Deus, e quem é que lhe pede? Sou eu que estou pedindo, eu sou o filho. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O mundo tem procurado saciar sua sede, matar sua fome, em situações, em lugares que eles vão tornar a ter sede. O que é um adultério? O marido está sedento de uma mulher. A esposa está sedenta de um homem, que não é o marido, que não é a esposa. E aí vai atrás de um outro homem, vai atrás de uma outra mulher.
e aquilo não sacia a sede, aquilo não mata a fome. Vai tornar a ter mais sede, vai tornar a ter mais fome. Eu fico abismado de ver esses ladrões, né, esses corruptos, e roubam 1 milhão, e 5 milhões, e 10 milhões. Quem lembra daquele juiz, o Lalau, da Previdência Privada? Ele roubou 169 milhões. Ele roubou não saciou. Roubou 5 milhões, não matou a fome dele ainda. Roubou 10, roubou 50, roubou 100. Meu irmão, eu falo uma coisa, entenda no contexto. Ele poderia ser um ladrão inteligente. Puxa vida, eu roubei 50 milhões, pelo menos umas 2, 3 gerações daqui para frente, eu vou administrar esse dinheiro agora. Acabou. Se ele fosse um ladrão inteligente, tudo bem, no contexto que eu estou dizendo. Mas é um mundo longe de Deus, o mundo longe do Pai, é desse jeito, e quer mais e mais e mais até a casa cair. Meu irmão, não existe lugar tão bom quanto a presença de Deus. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, esse lugar longe da casa, esse lugar distante da casa do Pai. Ele começou a passar necessidade. Se você quiser passar necessidade, viva longe de Deus. Pastor, mas eu não conheço Deus, aqui ó, minha empresa está produzindo, estou com saúde, está tudo direitinho. Vai ter um dia que você vai ter uma necessidade que o mundo não pode te dar, a necessidade da salvação. E aí? O que você vai trocar? Jesus falou assim, o que você vai dar em troca da sua alma? O mundo inteiro? O que você vai dar em troca da sua eternidade? Não tem nada para dar em troca. Porque a salvação não é por mérito, a salvação não é comprada, a salvação não é por nada, não é por obra. A salvação é pela graça. Depois que ele passou por isso, depois que ele gastou tudo, ele passou a ter necessidade. Jesus, tem um versículo, Filipenses capítulo 4, verso 19, Jesus fala assim, ó, Paulo fala assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se você quiser uma vida satisfeita, sem necessidade, cola em Jesus, aproxima de Jesus. Você vai ter uma vida sem necessidade. Porque Deus, o Pai, Ele vai suprir através de Jesus cada uma das suas necessidades. Pastor, mas você acha que não? A necessidade da salvação, quem que fez? Jesus. Deus supriu através de Jesus, porque foi Jesus que morreu, não foi você. Foi Jesus que ressuscitou, não foi você. Não fui eu, não fomos nós que morremos e ressuscitamos, foi Jesus. Então a salvação, a necessidade de toda a raça humana é ser salva. Ela já foi suprida em Cristo Jesus. Pastor, eu tenho necessidade de saúde. A Bíblia diz que Jesus, Ele levou sobre si todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. Porque pelas pisaduras dEle, pelas feridas dEle, eu fui curado. Eu fui sarado. Ele supriu em Jesus uma necessidade também sua. Pastor, e a necessidade financeira? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça, olha, graça, favor, dom de Deus, a graça de Jesus, a graça de Deus, graça de Jesus, pois conheceis a graça, que Jesus, sendo rico, Ele se fez pobre para te enriquecer, para que pela pobreza dele, você se tornasse rico. Que necessidade mais você tem? De salvação eterna, de uma vida física e emocionalmente curada, e de dinheiro, que necessidade mais você tem? Ah, eu tenho necessidade de uma esposa, de um marido, de um filho, Jesus não tem isso? Jesus tem tudo para você. Por isso que, se você ficar longe do Pai, você vai passar necessidade. Mas se você estiver perto do Pai, você não vai ter necessidade. Amém? 2 minutos nós voltamos.